falar sobre provas. Vamos ouvi-lo com carinho. Bom trabalho, meu amigo. Começar. Não, você gosta de falar, cara. Você sabe. A gente vai parar no horário exato e pode que tiver. Sempre, a palestra está sempre maior do que o tempo. É. Boa noite a todos. Então, nós vamos falar hoje sobre provas. E prova, na realidade, desconceituando, né? Não é uma penalização, né? O que é uma prova? Estão na escola, o professor dá a matéria, vocês estudam a matéria, nós estudamos a matéria, e ele marca o dia para provar que a gente aprendeu a matéria, é isso, né? Quando que a prova vira um sacrifício ou uma dor? Para você tirar uma nota ruim. Se você tirar uma nota boa, a prova é o quê? Um prêmio, né? Você chega em casa e mostra, e é uma nota boa. Ela só se torna uma penalização, uma dor, se você não passa uma prova. Se você tira uma nota baixa. Por isso que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. A prova em si não é ruim, você fica nervoso, fica tenso. Quanto menos você teve tempo de estudar, ou menos conhece a matéria, ou menos gosta do professor, ou o professor de você, mais nervoso você fica, não é isso? E aí faz a prova, se tirar a nota baixa, aí você fica triste, porque vai fazer uma nova prova precisando de mais pontos, não é assim que funciona? Se você não conseguir tirar as notas suficientes na prova durante sua vida e na sua escola, o que você vai? Você vai para a recuperação, não é isso? Vamos entrar na recuperação. Se não passar nem na recuperação, o que você faz? Repete ano. É assim a nossa vida. O que são as recuperações na nossa vida? As estradas de Damasco, de Paulo, não é isso? Ele vai lá e tirou uma nota ruim na prova dele, não é? Ele não mandou apedrejar Estevão. Paulo, Saulo de Tarso, aquela matéria ele sabia de cor, tanto que Jesus vai lá para Ananias e fala, ó, esse cara me é muito caro, vai ser muito importante para a gente. Ele sabia a matéria, ele tinha estudado, ele tinha combinado o que ele tinha que fazer, mas ele, na hora da prova, o que ele fez? Mandou atacar Estevão lá, né? A pedreja, primeiro mártir do cristianismo. Ele passou na prova naquele momento? Não. Uma reprovação que acompanhou ele o restante da vida dele, né? Aí ele vai na estrada de Damasco, ele ia continuar errando nas provas, né? Ia lá buscar Ananias, caçando os cristãos. Jesus aparece para ele e ele se recupera a tempo. E ele fala, eu vivi o combate, né? Até conhecer o Cristo. Dali para frente eu fui para o bom combate. Então as provas da nossa vida são momentos difíceis, situações cruciais, mas dependendo de como a gente reage, a gente passa ou não na prova. E vai ter uma condição melhor durante a nossa vida e principalmente quando chegar aonde? No plano espiritual. Tudo isso é um combinado. Ao combinado sair exatamente do jeito que a gente combinou? Não. Porque depende do nosso livre-arbítrio e de um livre-arbítrio de um monte de gente que está ao nosso redor. Então, a gente vai tentando buscar essas provas, mas nem sempre acontece exatamente como nós combinamos. Igualzinho na escola. Então, vamos lá. Escolha das provas. Perguntas 258 a 273 do Livro dos Espíritos. Primeira dela, né? No estado errante, quer dizer, no plano espiritual, nós, enquanto desencarnados, né? Antes da nova existência corpórea, antes de encarnar, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ah, Hernani, para todos os espíritos encarnados, os 8 bilhões que nós temos hoje no planeta, é assim que acontece? Não. Alguns espíritos ainda não têm condição de escolher essas provas, mas os mentores espirituais e as leis de Deus sabem mais ou menos o que nós precisamos, e mesmo esses espíritos encarnam com uma orientação, ou melhor, uma supervisão. Então, nem todos têm a consciência do gênero, ainda. Mas nessa sala eu garanto que todos tiveram. Para estar aqui falando de espiritismo, compreendendo a reencarnação, com certeza, todos nós dessa sala sentamos antes de encarnar e sabemos os gêneros da prova
que nós vamos sofrer. O que que são as provas? As coisas importantes, os momentos importantes que passaram na nossa vida. Essa é a melhor forma de você compreender. O que que vocês jantaram na semana passada, na quarta-feira da semana passada? Terça, segunda, mas no último Dia das Mães, no Natal, no aniversário, no dia que foram pedidos em noivado, casamento. Por que que eu lembro de algumas coisas que aconteceram há muitos anos atrás, às vezes quando eu era criança, e não lembro o que aconteceu ontem ou semana passada? O natural não seria lembrar as coisas mais recentes? Não é assim? Por que que eu lembro de uma coisa muito antiga e não lembro de uma muito recente? Porque uma série de condições químicas geram energia, né, que vai marcar no meu cérebro algumas coisas e outras eu jogo fora. Eu não gravo. O que que gera essa energia, essa adrenalina, essa condição orgânica para eu gravar algumas coisas e não outras? Sentimentos. Quando tem um sentimento muito forte envolvido, aquele sentimento gera uma energia, uma condição que eu gravo aquele fato. Quando não tem sentimento, eu estou fazendo as coisas sem nenhuma vontade, sem sentimento, sem importância, essas coisas que eu faço entram e saem e eu não gravo elas. A nossa vida, a vida que nós vamos levar no plano espiritual, aquelas que realmente têm importância, são as coisas que têm sentimento envolvido, bom ou ruim. Quem já leu sobre as experiências quase morte aqui? São vários itens hoje que conceituam, porque hoje é bem estudado isso no mundo inteiro. Quais são as condições prévias para você ter uma EQM? Uma é indiscutível em qualquer ciência do mundo, em qualquer condição, que é a sua vida passar em segundos como um filme. Você relembra? Quais os fatos da sua vida que você relembra em um filme, em segundos? Só aqueles fatos que você gravou. Se você não tiver gravado no seu pendrive ou no seu CD-ROM, você não gravei no computador, não gravei no meu celular, não tenho mais a imagem. O que que é essa passagem em segundos desses fatos da sua vida? É você tirando do teu drive e levando para onde? Para o espírito. O corpo está morrendo. Tem uma série de coisas que eu gravei aqui no meu cérebro. E eu tenho que levar essas imagens para o meu espírito. É isso que vai dizer aquilo que eu fiz de bom ou de ruim e vai me gerar sentimentos bons ou ruins no plano espiritual. Então eu puxo dessa memória, que é o meu cérebro, que vai virar hidrogênio, oxigênio, sais minerais, né? Água, vai voltar para a Terra e trago ele para o meu espírito. Então, quando eu estou quase morrendo, que eu acho que eu vou morrer, que é uma experiência quase morte, o que eu faço? Eu puxo essas informações para o espírito e vou levar isso para o plano espiritual. Aí eu não morro, eu volto. Aí o que que eu falo? Pô, minha vida passou em segundos. Na realidade, eu estava fazendo, era baixando essas memórias, levando para o espírito para continuar no plano espiritual. Essas memórias que eu levo são apenas as memórias que tiveram alguma importância na minha vida. Infelizmente, nem todas as memórias são coisas boas que eu fiz. Muitas são. Se vocês pararem para pensar e lembrar do passado, vocês vão ver que muitas memórias, talvez a maioria, são de coisas boas, atitudes boas, decisões corretas. Quando essas memórias são de decisões corretas e de coisas boas, você escolheu o gênero da prova e você tirou nota azul. Quando a memória é de coisas ruins que nós fizemos, que me aperta, que me arrepende, o que que essa memória fala? Que no momento da prova eu tomei a decisão errada. E aí eu tenho que pensar, ó, qual é a recuperação que eu tenho que fazer em cima disso? Porque se eu não fizer a tempo, lembra que Jesus dizia, antes de trazer o seu dízimo e ofertar aqui, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Não era isso que ele dizia? Por que que ele dizia isso? Porque ele sabia que a maioria de nós, no momento da prova, tomava decisões erradas. Essas decisões erradas afetam
a nós mesmos, quando tomamos decisões que afetam o nosso organismo, a nossa vida, afetam o outro, não é isso? Porque é esse dia a dia que nós estamos aqui. Ou somos decisões que afetam a nossa vida ou do próximo. Jesus dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, toda vez que eu erro, eu tomo uma decisão errada e que eu lembro disso, me traz um sentimento ruim, que é esse sentimento que vai me incomodar onde? Lá no plano espiritual. Isso são as provas. Ainda num planeta de provas e expiações. Por que que o planeta é de provas e expiações, Marinho? Porque ainda metade desse planeta não sabe o que é o certo. Comete erros, mesmo não sabendo ou não compreendendo isso. Quando todo mundo no planeta, ou mais da metade do planeta, já sabe o que é certo e errado, agora a gente tem que exercitar e trabalhar junto, o planeta vai mudar de provas e expiações para um planeta de regeneração. O que que é regenerar? Melhorar, transformar, não é isso? Vamos parar de errar e vamos tentar acertar em cima disso. Por que que a gente vive isso? É que o tempo aqui passa muito rápido. A gente está no primeiro fora. É mesmo? Colocar até uma polícia aqui na porta para a gente ficar até mais tarde, não ter problema de segurança. Aqui o tempo é boa. E aí aparece que pela metade. Faz parte do show. Eu vou passar essas partes. E por que que não está indo? Ele está em modo apresentação? Deixa eu ver aqui. Peraí. Vai agora. Bora, vai. Eu sempre volto nesse assunto, porque eu falo para muita gente que não é espírita, e hoje o assunto na internet, são dois assuntos na internet que, na rádio, na internet, nas casas, é o que bomba no mundo inteiro. Se você colocar em inglês, uma é a transição planetária. É sobre isso que a gente começou a falar. Um planeta de prova e expiação, migrando para um planeta de regeneração. Por que tem tanta gente apavorada com esse tema? Porque quem não tiver passado algumas provas muito básicas, de não fazer o erro pelo erro, de continuar, né, nessa crueldade, nessas condições, eles vão ser convidados, né, nós vamos, se estivermos nessa condição, a fazer um supletivo num planeta mais atrasado, né? Ninguém quer, ninguém está afim dessa história. Então, o planeta inteiro, e todas as religiões só se fala nisso. Estamos migrando e quem não acompanhar a turma vai ser convidado a ajudar os alunos mais atrasados. Vai para Quirum aprender Vai a para mexer Quirum. fogo. É isso aí, vai aprender a Mexer preparar no o fogo, inventar penicilina, você Sim, mas legal. só depois. Eu vou tentar gravar algumas coisas dessas para chegar lá e me posicionar melhor. Não quero chegar lá como Deus da guerra, aí Sarinha junto, né, Sara? Bota os exércitos aqui, isso aqui, a gente sabe Isso aí como é. Esse é o vai lado piorar, porque aí depois vão ainda para outro lugar Aí, pior. Tem gente, tem capelino Que está indo para que está indo para Quiro. O cara já veio de capela, veio para cá, continua matando, explodindo, destruindo, e vai ser convidado aí para uma série ainda pior ainda, imagina. É da América do Sul? Tem no mundo inteiro, principalmente no plano espiritual, perturbando a vida dos espíritas. E quando a gente fala nisso, já começa a perturbação, os pesadelos também. Aí não funciona. Assim, eles ficam doidos. Mas então, esse assunto é um assunto que incomoda muita gente no plano espiritual e no plano material, que não vão acompanhar, né? E vão ser convidados a ir para Quirum. E o outro assunto que é o tempo todo, que é o mais comum hoje, né? Os grandes países estão sendo obrigados a demonstrar, né? Abrir os documentos, etc. É o assunto mais comentado na internet, que é a visita dos seres extraterrestres, né? Então, os avistamentos, é o que mais se fala na internet, e a gente está próximo de receber essas informações, de ter realmente essa comunicação. Alguns anos a mais aí isso vai acontecer. E aí nós, espíritas, temos que desmistificar essas coisas, né? Primeiro, sobre os planetas, né? O que é um planeta de regeneração? Poxa, que, por exemplo, os egípcios todos, lá em 1942, já tinham voltado para a Capela,
que também não é uma punição eterna como nada que existe, né, da nossa criação. Nada é eterno. Então, muitos espíritos já voltaram, a grande maioria já voltou. Alguns foram convidados a voltar e não foram porque não quiseram, como Bezerra de Menezes. Então, as coisas não são tão complicadas quanto aparentam. E sobre os extraterrestres? Se todos nós fomos criados da mesma essência e da mesma condição e do mesmo Pai, o que nós somos os extraterrestres? Irmãos. Só estamos estudando em escolas diferentes, né? Então, isso é o futuro, né? São as sementes plantadas que nós espíritas vamos poder explicar no futuro. A gente ainda fica perdendo muito tempo na forma e perde muito o conteúdo. Jesus dizia, né? Vocês comam mosquitos e engolem camelos. Jesus dizia isso o tempo todo. Vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. O mais importante é saber que somos irmãos, que um planeta desse pode ser degradado, exilado, mas depois você volta, só vai depender de você de novo passar nas provas, tirar boas notas e voltar para esse planeta. Então a gente já começa mostrando, né, essa fotografia que é a nova visão do universo através desse telescópio chamado James Webb. Foi lançado, né, no final de 2021, uma fusão entre Estados Unidos e Europa, em um telescópio que traz imagens que nós nem imaginávamos e está revolucionando toda a astronomia, né, no planeta. Tudo que nós achávamos sobre a criação do universo, o Big Bang, o tempo de formação das galáxias, das estrelas, está sendo questionado hoje, porque o James Webb mostra que são essas imagens, só para a gente ter isso em mente aqui, ninguém ter dúvida quando olha na internet. Quando você olha uma imagem dessa, você está olhando para o passado, porque demoram milhões de anos-luz para essas imagens chegarem até... São fótons, né? São partículas que viajam, né, a milhões de anos-luz até chegar aqui. Então, quando James Webb pega uma foto dessa do passado, ele está olhando há 10 milhões de anos, 13 milhões de anos atrás, e aí ele tenta identificar como foi a formação desse universo. Nós tínhamos a expectativa, com esse telescópio, de identificar o Big Bang, porque havia estimativa do Big Bang ter sido criado esses bilhões de anos atrás, que era justamente a imagem que chega, dependendo da distância, aqui no planeta Terra, aos confins do universo. E nós percebemos que não, que muitas dessas galáxias já existiam antes da gente imaginar, e o Big Bang já hoje está em questionamento. Nós, espíritas, já tínhamos uma teoria para isso, que tudo isso foi criado por quem? Deus, que é a primeira questão do livro dos Espíritos, não é isso? Que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, tudo isso a gente está chegando perto. Agora, como é esse Deus, a gente não sabe ainda, não foi dito no Espiritismo, mas já é uma questão. Não é nossa imagem. Não é essa imagem. Não é aquela imagem de Michelangelo. Ele não é nós que somos. De barba branca. Então, essa aqui é uma imagem do universo e que está colocando em xeque tudo que a gente conhecia sobre as leis, né, físicas até agora. Essa é a nossa Via Láctea, onde o nosso sistema solar se encontra, que é um grão de areia na Via Láctea, que é um grão de areia diante de uma foto de um pedaço do universo. Então, a Via Láctea nesse universo é um grão de areia, mal dá para ver. E nós somos um grão de areia, nosso sistema solar dentro da Via Láctea. E a Terra não é um dos maiores planetas do nosso sistema solar. Então, o que nós somos no universo? Muito menos que um grão de areia. Partículas de um grão de areia. Apesar disso tudo isso que existe no universo só foi criado com um objetivo: de nós estarmos aqui hoje estudando e aprendendo coisas que nós não sabíamos até então. Tudo que foi criado no universo só existe com um objetivo. Nós somos espíritos, já somos individualidade, aprendermos coisas. Estudar, aprender
provar que sabe, e se não passar de ano, refazer até aprender. Isso é que é a grande dicotomia do universo. Apesar de nós não sermos nada, a Terra não é nada diante do universo. O sistema solar não é nada. A Via Láctea não é nada. Imagina o que nós somos aqui no Brasil. Apesar disso, tudo isso só existe com um objetivo: nós estudarmos e aprendermos. Esse é o grande segredo de tudo que tem no universo. É isso que Jesus incomodava e tentava passar para a gente, e a gente não compreendia. O que ele dizia para a gente? Vós sois Deus. Se disserem a esse grão, né? Se tiver a fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, dirias a essa planta, ou essa montanha, ou vocês são capazes de tudo. Assim como ele foi, manipulando as leis da física, da química, da biologia, mas vocês não sabem ainda fazer isso. Vocês não têm fé para isso. É mais forte do que a fé. É a certeza do que vai ser feito e como vai ser feito. A gente não tem isso ainda. Como que isso surge no universo? Por que que eu digo que o universo inteiro só existe com um objetivo? Da gente estar aqui hoje estudando. E como começa isso? Esse que é o grande ponto. Por que eu tenho que fazer prova? Porque a primeira coisa que a criança fala para você é: pô, mas eu tenho que estar estudando isso tudo aqui, eu não vou usar isso. Isso aqui é só para o meu sofrimento? É só para chegar no final do ano, pegar meu boletim cheio de nota baixa e eu perder o meu presente, minha paz, não é isso? Quantas vezes você pensou, Minhas Sara, férias. vou perder minha paz? Minhas Fala a férias. verdade, quando você era pequeno. Até grande também. A Sara tem a cara de aquelas questionadoras. Menina, Até grande também. vai me mandar para essa escola, essa professora não gosta de mim. Desde o primeiro dia eu percebi que ela não foi com a minha cara. E agora vou tirar nota baixa e vou perder minhas férias. Lá em Barra de Guaratiba. Você adora. Não é? Para que serve isso? Igualzinho a gente. A maioria que estava lá na mesa, preparando a reencarnação, e foi escutando o mentor, que a gente vira baba-ovo do mentor, né? A gente já não baba-ovo aqui no mentor da casa. Tudo que ele fala, a gente fala: não, então vai, então tá bom, pô, essa prova aí, vamos fazer. Mas quando você sai da mesa, que tu olha para o pai e a mãe que você vai ter, os irmãos, onde você vai nascer, você vai falar: caramba, me ferrei. Deu. Deu ruim. Já vou ter dificuldade. Não vai ser tão fácil quanto foi lá no papo com o mentor. Né? A briga em casa, o irmão, e tudo encapetado, aí tu olha o espírito: pô, esse cara é aquele. Já vai dar ruim. E dá ruim mesmo. E aí começa. Por que que eu tenho que passar por essas coisas ruins? A gente fala igual criança. Por que que eu tinha que pegar essa doença? Por que que eu tinha que ter essa filha que não aguento, que também não gosta de mim? Por que que esse pai cachaça? Por que que essa mãe que não faz as coisas que eu quero? Não é assim? Todo mundo não tem um monte de prova difícil na família? Pô, cara, não aguento mais esse baseado desse cara aqui o dia inteiro. Pô, eu podia ter um filho. É assim que funciona. Por quê? Porque a prova foi escolhida. Vamos ver como é que a gente vai passar nela. Né? Por que que eu tenho essas provas? O que que a gente já aprendeu? Que a causa primária e criador de tudo é quem? Deus. Então, a trindade universal, eu já sei. O James Webb vai chegar no momento que vai aparecer o dedo de Deus lá, não é lá de Teresópolis, não, aqui mesmo, criando o universo. Ao invés de Big Bang, vai ser um finger. Né? A gente vai chegar lá. O outro item do universo é o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Uma energia que vai se tornar o quê? Nós, individualidades. Nesse momento ainda faz parte de um todo no universo. Um dia vai se tornar o quê? Individualidade. Individualidade. Tudo que Deus quer é que nós nasçamos. Quando é que a gente nasce? A gente está lá parado no universo. É igualzinho o espermatozoide. Está lá, paradinho. Quando é que ele cria um ser? Quando ele se junta com óvulo. Não é isso? Então você está lá parado no universo. Está aqui na sala.
Só que a gente não está vendo. Quando que ele se torna um ser? Todo mundo aqui já fez isso. Todos. Principalmente quando eram crianças. Sabe como vocês fizeram? Quem lembra? Quando vocês tiraram essa energia que está solta aqui, suspensa, que você não está vendo ela, e transformou ela num ser. Alguém arrisca, não? Feijão. É isso aí. Quem é que já fez a experiência do feijão na escola com um algodão? Aí já. Hein? Quando você botou o feijão, que podia estar lá dentro do saco ou na panela, dentro de um algodão ou de uma terra, e jogou água e botou na luz solar, o que você fez com ele? Você pegou um pedacinho do princípio inteligente, ó, espiritual, estava solto ali, você nem sabia, jogou ele dentro de um código genético do feijão, e naquele momento, ele, que era só um princípio espiritual, ele virou o quê? Pé de feijão. Quando ele saiu daquele pé de feijão ali, que o pé de feijão morreu, ele virou o quê? No plano espiritual. Uma energia com a cara do quê? Quando vocês desencarnarem, vocês vão virar uma energia com a cara de quê? Essa cara que a gente tem aqui, minha filha. Essa energia ela vai se moldando de acordo com o código genético de cada um dos que você puxa. É puxado. Assim como o feijão foi puxou, que você botou lá água, sais minerais, uma condição orgânica, fóton, não precisa do sol, da luz. Você botou a condição, ele foi puxado. Quando você está como espírito no plano espiritual e papai e mamãe estão lá fecundando, o que eles estão fazendo? Preparando, não é? Para você se vincular ali e fazer que aquele embrião cresça e se torne um bebê. Então a gente começa desde lá atrás, no reino vegetal, a treinar para ser o que nós. No reino vegetal e no reino animal, nós fazemos o que os instintos nos mandam fazer. É instinto. O que vai mudando é o código genético do cachorro para o gato, para o macaco, não é isso? Os códigos genéticos vão mudando e você vai evoluindo de acordo com o código genético de cada um deles. Tem um telefone tocando aí, por favor. Tem algum obsessor aí, hein? Ah, tem. Ligadão. Alguém trouxe um obsessor junto, hein? Ele não está nem se dando conta que tem app. Olha O isso. obsessor está coladinho, mas tudo bem. Então, enquanto eu estou nas camadas inferiores, o que está determinando a minha evolução orgânica e de inteligência é o código genético. Quando chega no ser humano, não. As condições do código genético só mudam as provas, não mudam a minha capacidade de evolução. Até chegar no ser humano, o código genético do feijão, das outros vegetais, dos animais, eles vão migrando cada vez mais para essa energia e ganhando capacidade orgânica, até chegar numa individualidade. Quando chega na individualidade, a condição genética ela só vai mudar as provas. As provas das mulheres são iguais às dos homens. E se for uma mulher muçulmana? E se for uma mulher europeia, uma mulher americana? As provas dos pretos são iguais aos dos brancos. Mas se for na África? Então, várias coisas definem as provas e uma delas é essa. O que nós somos no plano espiritual e qual é a nossa forma real? A nossa forma real é a forma espiritual. Qual é a forma que Jesus tem? Com muito mais luz. Por que quando eu desencarno eu tenho essa forma no plano espiritual? Se Sheila se materializa aqui, José Grosso, o mentor da casa, o Bezerra de Menezes, tem uma forma humanoide. Por quê? Porque nós encarnamos tantas vezes nesse corpo humano aqui no planeta Terra que nós acreditamos que temos que forma? Humana. Jesus, que está longe daqui, não tem mais essa forma. Ele pode até projetar na nossa mente para que a gente consiga enxergá-lo como ele foi, mas ele não tem essa forma. A forma de Jesus é de espírito puro, que não tem mais a condição
orgânica. O que define essa forma humana? O que define? O código genético que tem dentro de cada um de nós aqui. O código genético é a forma do bolo que vai definir o que nós somos. Na natureza inferior, ele vai ajudando a nossa evolução. Quando chega no ser humano, ele vai definir provas e expiações que nós vamos passar. Uma pessoa que vem com uma deficiência orgânica grave genética, ela tem uma prova e uma expiação. Lembra que Jesus dizia? É melhor nascer sem um olho, sem um braço, do que voltar a errar. As três forças que definem a nossa vida enquanto encarnado. E é daí que a gente recebe as provas que nós vamos passar, que podem virar expiação ou não. Qual é a primeira força? Genética. É o código genético. Desde o caroço de feijão, a gente vem aprendendo a seguir as normas genéticas. Qual é a diferença do caroço de feijão preto, feijão branco e feijão manteiro? Genética. Tudo é feijão, mas tem uma condição que diferencia um do outro. Então, as condições genéticas é herança de cromossomos da família. O sexo que nós temos, o biotipo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, né? Tudo isso é a definição genética. E muito mais coisas. Tendências, alguns vícios, algumas doenças, características orgânicas que cada vez mais a ciência vai mostrando que você ligando ou desligando algumas chaves, você tem tendências e curas para uma série de doenças. Por que você recebe essa condição? Porque antes de encarnar, o plano espiritual olha para o teu código genético, tem espíritos muito mais elevados e diz, vamos ligar essas e essas chaves, que eu não aguento mais ver esse cara desencarnar cachaçado. Vamos botar aí um problema, se ele beber cachaça, ele vai ter problema, não é isso? Esse aqui eu não aguento mais, o cara só pensa em sexo. Vamos ligar e desligar algumas chaves. Esse aqui matou um monte, está cheio de marca. E aí você vai criando. Esse só usa a inteligência para o mal. Todas as condições genéticas são definidas antes de você encarnar, muitas trazidas pelo papai e pela mamãe, todas elas, mas outras ligadas, algumas chavezinhas que a gente já começa a ver agora, que mesmo irmãos têm chaves e são ligadas e outros não. E são os cromossomos que definem. Essa condição genética, ela define um monte de prova e uma série de expiações. Ela é definida no momento que você encarna e ela só termina quando? Quando você morre, quando desencarna. Ela só vale durante o período que você está no corpo. Depois que acabou, zerou a parte genética. Vamos pensar em outras coisas. E o outro? A outra força? O meio externo. O que você come, o que você bebe, o que você fuma, com quem você interage, como você reage diante dessas condições. Tudo isso altera o teu organismo e a sua vida. Pode ter uma vida muito melhor ou muito pior, tendo a mesma condição genética do seu irmão gêmeo. Um come demais, outro faz exercício, outro fuma, outro bebe, outro se droga, outro coloca a vida em risco. Então, o meio também atua de uma forma muito eficiente. 33% é genética, 33% é o meio, que você come, que você bebe, como você vive, e 33% é a herança espiritual. Marcas espirituais, tendências espirituais, decisões que você tomou no passado que você traz marcado no teu perispírito. Olha lá, experiência espiritual é conhecimento. 33% é a força que cada uma dessas três condições criam de resultantes para definir o que nós somos. Somando os 33% de cada um, dá 99. O que é 1%? Deus. É o que a gente pede para ele. 1% é o que a gente pede para Deus, a ajuda dele. No fundo, a solução está toda onde? Na nossa mão. O que ele faz é, mentor, vai lá e dá um toque nele, que ele está bebendo demais, está fumando demais, que ele só pensa em determinada coisa, que ele não perdoa, não é isso? As soluções estão todas no genético, no meio e no espiritual. E 1% é só o toque. Lembra que o Raul Seixas falava?
que o diabo dá um toque. E o gene? Ele tem a mesma genética, É. o mesmo meio externo. Mas é difícil, um come mais do que o outro faz exercício, o outro detesta não sei quem, o outro tem um coração melhor, é difícil também, né? Mas é individualidade do espírito também, O né? espírito faz muita diferença, né? Que A gente já viu. diferencia tanto um gene do outro. As decisões das provas são todas do espírito. Sim. As decisões nas provas, os irmãos perdem o pai, irmãos gêmeos iguais, tudo, e um reage de uma maneira, outro de outra. Um perde o amor, se mata. A gente vê isso dentro da própria doutrina espírita, como tem problema ligado. Um dos maiores problemas da humanidade, né? Isso André Luiz já dizia, agora está ficando mais claro, é a parte sexual, né? É pior do que as guerras, do que as pragas, porque afeta diretamente. E é onde o instinto é muito forte também. Tem que ser, porque a gente precisa encarnar, né? A reprodução. A gente precisa reproduzir. A gente está olhando agora a evolução, né, da espécie, né? Tem estudado muito isso, visto que eles queriam mudar o nome. Não é evolução, né, de Darwin, é transmutação, que na realidade às vezes ele não evolui, ele vai mudando de acordo com o meio. E aí dizem que os animais, eles, por exemplo, deixam de ter olhos, deixam de ter braços. Se o pássaro for para uma ilha que ele não voa, que nem aquele dodo, ele passa a não voar. Quer dizer, não é uma evolução orgânica, às vezes, mas a foco de todos os animais, de todos, da protozoário, dos vírus, é a reprodução. Nós estamos aqui para reproduzir. Então, os nossos instintos, desde as primeiras, né, os primeiros seres vivos, é reproduzir. Por quê? Porque precisa encarnar. E a população do planeta está caindo. Né? E o sexo aumentando. Está caindo. Bom, né? É. E o sexo aumentando, né? Tá ótimo. Por quê? Porque a gente precisa encarnar para que evolua. Eu sempre falo, né? Na rádio, né, são, sei lá, 70 mil ouvintes e 90% não são espíritas. Ou não são espíritas estudiosos. São espíritas que acreditam na reencarnação, gosta de um tamborzinho, vai no centro de Umbanda, mas não é um cara que senta para estudar. Então, as perguntas que vão para lá, né, os questionamentos, são dos mais variados. E muito problema político, né? Muita gente de esquerda e muita gente de direita. E o espírita incomoda todos, né? Porque você é contra o armamento, contra a pena de morte. Aí a direita, aí você é contra o aborto, contra a liberação da droga. Aí a esquerda, então não tem jeito, você não vai agradar. Não tem como agradar todo mundo. O espírita vai ficar ali no meio tomando pedrada de tudo quanto é lado. E aí eles perguntam, o que é mais importante para uma encarnação, para um estudo numa encarnação dessa? Viver. O mais importante é ficar o máximo de tempo possível na carne. Então, tudo que leva à morte, tudo, álcool, droga, briga, guerra, arma, tudo que leva a desencarnar é evasão escolar. Evasão escolar. Quem é que já teve filho aqui na sala? Todo mundo. Todo mundo não, só as mulheres. Né? É fácil ter filho? É fácil botar uma criança na escola, hoje, numa escola. Nossa. A Sarinha teve creche. Nossa. O que é a pior coisa que pode acontecer depois que você conseguir uma vaga e botar a criança na escola? É matar a aula, fugir da escola e parar de estudar, não é isso? Quando alguém morre prematuramente, é isso que acontece. Toda vez que uma criança morre, um jovem morre, ou acontece um suicídio, o que ele está fazendo? Ele está jogando fora a oportunidade de estudo que ele estava tendo aqui. Então não dá para ter pena de morte, não dá para apoiar aborto, não dá para apoiar a liberação de drogas. Não dá. E quando você chegar no plano espiritual, você pode ser o que for. Presidente da esquerda mundial ou da direita mundial. Vai tomar a chamada. Vai ter uma legião de espíritos. Tem uma história de Divaldo que é maravilhosa, que o presidente da Federação Espírita, não sei se vocês já viram isso, de Minas Gerais, era amicíssimo dele. Era um cara muito famoso, não lembro o nome. E ele desencarna e ele é rapidamente acolhido, socorrido, e aparece o Divaldo. E aparece e fala, olha, Divaldo, eu estou socorrido, estou atendido, Divaldo, não esperava nada diferente, porque o cara era uma sumidade. Mas não sai do meu ouvido, aqui no plano espiritual, o grito e as lamentações de espíritos que eu, como Nabucodonosor,
cortava a língua. Então, apesar dele estar socorrido e tal, eu preciso que Já você pegou receba, isso, né? eu preciso que você receba esses espíritos, todos eles aí na mansão, e acolha para diminuir essa pressão na minha cabeça aqui no plano espiritual. Olha que loucura. Um 7 Babilônia, né? É isso aí. E aí ele recebe, todos eles vêm lá do Leporino, né? Com as dificuldades, por quê? Porque foram atacados por esse Nabucodonosor. E o cara era já um espírito socorrido, consciente. E agora vem essa novidade, né? Que Chico e Bezerra estavam em Capela É quando verdade. teve o ataque nuclear. Eles faziam parte lá. Bezerra, principalmente, né? Olha que loucura. Decisões que nós tomamos há milhares de anos atrás, que esses espíritos não têm problema nenhum em relatar, né? Eles relatam. Nós é que às vezes já fulano já eu nunca matei na vida, é ruim. Eles relatam, eles contam, em prol da gente aprender com eles, né? Só que o espiritismo ele é muito complexo, é muito difícil, tem que estudar muito, você tem que ter muito em mesa mediúnica, ver que aquilo acontece mesmo, que é verdade, senão você acha que é fantasia. É difícil você falar com outras pessoas, com leigos, né? Até dentro da casa espírita, eu nem me atrevo. Eu gosto de fazer palestra só para amigos. Porque vai virar uma conversa que não dá, você não teve essa experiência. Hernani é doido. Não teve essa experiência, você nunca sentou na mesa mediúnica. Eu estou desde 1998 escutando isso, né? De pessoas completamente diferentes, de médicos, professores, lavradores, analfabetos, falando a mesma coisa. Como é que pode? Quem quer combinar com todo mundo para vir essa conversa? Então não dá, é difícil. André Luiz, entrevista em 1964, que vai acabar o tempo, a gente nem... Já tá passando. Nessa entrevista concedida, cara, essa entrevista é tão interessante, tão importante, ela desmistifica tanta coisa. Ela foi dada em 1964 para um anuário espírita, ó. E André Luiz, o espírito, responde às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira. Todo mundo sabe quem foi Valdo Vieira, né? E as pares através de Chico Xavier. Os temas são mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. São 32 ou 36 questões. Eu escolhi uma ou outra para a gente ter uma ideia sobre como funcionam as provas do planeta e em que nível está a nossa escola. Primeira, qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, quais a quantidade de espíritos no plano espiritual em condição de encarnar num ser humano, na idade racional, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra. Então, em 1964, qual era a quantidade de espíritos no plano espiritual esperando uma oportunidade para encarnar? A população do planeta Terra, em 1964, era 5 bilhões de habitantes. Hoje são 8. E já André Luiz responde, né? Será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho de torno da Terra para mais de 20 bilhões, observando-se que alta percentagem se encontra nos estágios primários da razão e sendo esse número passível de alteração constante pelas correntes migratórias de espírito em trânsito nas regiões do planeta. Então, ele diz que tinha em torno de 20 bilhões no plano espiritual e a população de habitantes do planeta Terra era 5 bilhões. Então, o Enem daquela época, qual era? 5 para cada vaga. Então, tinham 5 alunos e tinha uma vaga. Tinha muito mais espíritos no plano espiritual do que aqui. O que acontece na sua casa se você tivesse 5 filhos e um tivesse acesso à escola? A chance daquele que tem acesso à escola era crescer, se desenvolver muito mais do que os que não têm acesso. Então, a população do planeta pode estar todo mundo no mesmo grau de evolução, de conhecimento? Alguns estão estudando mais do que outros. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Porra, não aguento mais essa galera fazendo besteira aqui. Cara, quem foi para a escola foi. Por isso você está numa casa espírita hoje. Você consegue compreender essas coisas. Quem não encarnou, eu sempre falo sobre a reencarnação. O maior problema de você ser espírita ou não é entender a reencarnação, que é sobre isso que a gente está falando hoje. Provas, expiações, trocar de pai, trocar de mãe, trocar de sexo, trocar de pele,
Cara, a coisa que mais complica a vida de todo mundo. Eu tenho uma tia que adora meus programas no rádio, minhas palestras. Ela fala assim, Nani, me chama de Nani. Nani, eu acredito em tudo, menos esse negócio da Eu reencarnação. também conheço muita gente. Eu também acredito em muita gente. Então, você não acredita em 98% do que a gente fala. E tudo depende disso. Num plano de provas e expiações, a gente ainda fala muito sobre isso. Vai acabar daqui a algum tempo. Mas ela não entende. Como é que pode meu filho trocar de filho? Como é que eu posso, eu não quero meu marido? Não entende. É Amigo, né? difícil. É difícil para muita gente compreender. E a reencarnação é igual quando você vai num lugar muito difícil a primeira vez. Ah, eu arrumei um centro espírita que eu tenho que fazer uma palestra lá em Tinguá. É verdade. Primeira vez que eu fui, cara, como é que vai? Aí eu quis ir de trem, me enrolei todo, que não tinha onde parar o carro. Confusão nada. Fui no sábado de tarde. Agora, eu fui em 3 anos seguidos. No segundo ano já fui mais fácil. No terceiro já fui tranquilo. Aprendi. Boto no Waze, já sei o caminho, onde vou parar. É igualzinho a reencarnação. Encarnou 1, 2, 3 vezes, você não lembra. Tem espírito que acha que foi um sonho. Você já viu isso? Vem na mesa mediúnica e a gente fala para você reencarnou, viveu isso. Não, não, aquilo não foi, não, aquilo foi um sonho. Não foi uma vida. Aquilo não foi uma vida? Não. Um sonho que eu tive. Eu dormi e sonhei com aquilo tudo. Ele não conseguiu gravar o que ele de fato passou. Quanto mais os evangélicos, que acham que vão ficar dormindo, esperando Jesus voltar, eles vão... Uma coisa doida. Tem o ouro, né? Só que isso é natureza. Independente de Jesus existir ou não, a reencarnação é uma coisa do universo inteiro. E as condições biológicas exigem que você reencarne. Tinha um amigo meu que era da Umbanda que ele falava, poxa, de vez em quando o preto velho some, a entidade some, e agora que eu estou entendendo por quê. Depois de velho, porque eles reencarnar. Não tem um privilégio, é uma questão orgânica a necessidade da encarnação por plano espiritual. Então as pessoas estão... Se eu encarnei muitas vezes, e já estudei e voltei muitas vezes, eu trato a reencarnação como algo natural. Igual ir para um lugar que eu nunca fui. Então já devo ter reencarnado. Você... Muitas. Pergunta 21. A reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo? Todos os planetas têm encarnação no universo? Mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal. Então, em todos os lugares. Por isso que o universo foi criado. Ah, Hernani, para que criou o Sol? Para que criou a outra galáxia? Sem o Sol, o teu feijão brota? Não precisa de fótons? Não tem uma condição química ali para aquelas células se multiplicarem? Só isso. Tudo foi criado para que a gente encarne. Desde o vegetal até a condição que a gente tem hoje. A reencarnação, compreendemos que existem esferas sublimes, planetas mais elevados, nos quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano. Não é mais da forma que a gente vive aqui. Grosseira, perto do umbral, colado ali no umbral. Você vai, não percebe. Mas mesmo assim tem condições de purificação acontecendo em todos os lugares do universo. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa é a pergunta, acabou, né? Só pergunta. Nada acontece sem a permissão de Deus, que foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Deus é o grande programador, o grande analista do sistema do universo. Por isso que tem muita gente falando aí na internet que isso aqui é uma grande matrix. Já ouviram isso? Está tudo definido, que a gente está fadado a passar por tem que passar, que não existe livre-arbítrio, nada disso. O nome disso, no Espiritismo, é determinismo relativo. O que é o determinismo relativo? A gente combina as coisas aqui e diz como é que vai ser. Ó, você vai pegar teu carro, você vai por essa rua, você vai pegar o túnel, você vai chegar em casa daqui a 15 minutos, não vou atrasar a palestra. A gente combinou tudo. Acontece do jeito que a gente combinou? Não. Por mais que a Sara se irrite, não acontece. Eu atraso a palestra, vocês querem um pouco mais, o carro está ali, tem garrafamento. A vida é assim, cara. Então, o determinismo ele é relativo. Relativo à quantidade de problema que tem. E de decisões que a gente toma.
Então, fica um monte de gente na internet também enchendo meu saco, dizendo não existe nada disso, é tudo determinado, a gente vai sofrer mesmo, vai acontecer, não, não vai. Depende de como você reage diante das provas que você tem. Porque a vida é relativa, mas é determinada por coisas que eu combinei fazer. Então, ó, dando o espírito da liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Você vai escolher. Mas se sucumbir, ainda lhe resta a consolação de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é a vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus, tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o consideraste um meio de adiantamento e Deus permitiu. A gente combina essas provas. E aí depois você passa por elas e normalmente se revolta e se irrita com o que está acontecendo. Eu também, principalmente. Eu ameaço o tempo todo, parar as palestras, parar a rádio, ficar muito pior, é só não ajudar. E a vida é assim mesmo. E aí tem as outras questões que vocês podem estudar. Não, Porque você fica depois você faz a segunda vez. Tá bom. Toda vez que ele vem, tem que fazer 2 vezes. Mas eu esqueço a palestra, qual é, lembra? Não, você não pode, mas eu lembro você. Vai Pode ficar deixar. salvo com o computador. Você pode. Vamos para. Olha lá, tem um Tá. montão, ainda tem muita coisa para falar. Gente, vamos fazer passo coletivo, acho que é melhor. Ou não? Vamos? Eu peço a vocês que estão aí, mas nós vamos fazer passo coletivo, espero que vocês ouçam também. Ok? Algumas pessoas não conhecem passo coletivo, né?